Virando Amigo, orgulhosamente apresenta... Questão PISME. Um gás ideal monatômico, ao ser aquecido, sofre uma expansão isobárica, passando de volume de 0,1 litro para o volume de 0,12 litros, a uma pressão de 0,55 atm. Sabe-se que a pressão atmosférica é igual a 1,0 vezes 10 a quinta pascal, 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, e que para o gás ideal, o produto do número de mols pela constante dos gases ideais é igual a 0,016 Joule por Kelvin. Determine. Letra A. Temperaturas do gás ideal antes e depois da expansão. Antes da expansão tínhamos produto N por R foi 0,016 joules por Kelvin. Joules é Newton por metro quadrado, que multiplica metros cúbicos e ainda é dividido pela temperatura, pela unidade de temperatura absoluta, Kelvin. Então, Newton por metro quadrado vai ser a unidade da pressão que a gente precisa de utilizar, metros cúbicos a unidade do volume. Então eu sei que antes o meu volume inicial era 0,1 litro, corresponde a 0,1 decímetro cúbico. Como eu tenho que transformar isso para metros cúbicos, eu vou ter metros cúbicos, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos, milímetros cúbicos. Como estamos trabalhando em decímetros cúbicos, a vírgula direita do decímetro cúbico, 0,1 decímetro cúbico. Como é cúbico, são 3 dígitos em cada coluninha. Agora sim, para eu passar isso para metros cúbicos, é só trazer a vírgula aqui, para a direita de metros cúbicos. Então, o volume em metros cúbicos vai ser 0,0001 metro cúbico. Isso equivale a 1 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos. Então, meu volume inicial, acabei de calcular, 1 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos. Forneceu ainda que pressão inicial é 0,55 atm. E, como a pressão atmosfera é 1 vezes 10 a quinta pascal, quer dizer que 1 atm corresponde 1 vezes 10 a quinta pascal. Então, 0,55 atm corresponde a x. Esse x vai ser 0,55 vezes 10 a quinta, que vai ser 5,5 vezes 10 a quarta pascal. Então, a pressão inicial é de 5,5 vezes 10 a 4 pascal, que é a mesma coisa de Newton por metro quadrado. Então, agora eu consigo calcular a temperatura inicial. Eu sei que PV é igual a NR vezes a temperatura absoluta. O P 5,5 vezes 10 a 4 pascal. O volume 1 vezes 10 a menos 4. O produto N por R vai dar 0,016. Com isso eu vou achar a minha temperatura inicial. Temperatura inicial 5,5, porque eu vou cortar o 10 a menos 4 com 10 a mais 4, dividido por 0,016,
temperatura inicial será de 343,5 Kelvin. Então, tá pronto. Temperatura inicial 343,5 Kelvin. Nós temos uma expansão, isso quer dizer que o volume aumentou, óbvio, né? O volume inicial era 0,1 litro e agora meu volume passou a ser 0,12, aumentou, expansão, ΔV é maior que zero. E isobárica, isobárica é o que? É pressão constante, beleza. Então a pressão não mudou. O que eu tenho aqui então? Eu tenho a pressão que não mudou. Vou reescrever a fórmula de maneira a deixar as constantes isoladas. Então vou ter que V sobre T vai ser igual a N, que multiplica o R, que é dividido pela pressão. Nós sabemos que esse pedaço aqui, para esse exercício, vai ser uma constante, né? Ele afirmou que N vezes R vale 0,016 e ele afirmou também que é uma expansão isobárica com o mesmo pressão. Então, eu posso falar com certeza que V inicial sobre a temperatura absoluta inicial vai ser igual ao V em qualquer outra etapa sobre a temperatura absoluta nessa etapa. Lembrando que essa equação é para expansão isobárica. Aqui eu posso até deixar o volume em litro mesmo, sabe? Não faz tanta diferença, desde que a unidade daqui seja a mesma de cá. Então nós temos 1 vezes 10 a menos 4 sobre a temperatura inicial que eu acabei de calcular, 343,5, que vai ser igual ao novo volume, 1,2 vezes 10 a menos 4. Eu fiz detalhadamente a transformação de 0,1 litro para metros cúbicos e da mesma maneira eu vou proceder aqui, né? Sobre a temperatura 2 que eu estou procurando. Então a temperatura 2 vai ser 1,2 vezes 345,5, que vai ser 412,2 Kelvin, que é a temperatura absoluta. Letra B. O trabalho realizado pelo gás durante a expansão. Trabalho é pressão vezes delta V. Para esse caso aqui, a pressão tem que ser constante. Eu só aplico essa fórmula quando eu estiver numa situação de pressão constante, que é chamado de uma transformação isobárica. Quais são as unidades, né? Trabalho joules, pressão Newton por metro quadrado, que é a mesma coisa de Pascal, e a diferença de volume em metros cúbicos. Então meu trabalho será, se ele disse que uma atmosfera, um atm corresponde a 1 vezes 10 a quinta Pascal, que é Pascal, né? Newton por metro quadrado, 0,55 atm vai ser uma pressão X. Então essa pressão vai ser 0,55 vezes 10 a quinta. Então a minha pressão será 5,5 vezes 10 a 4 Newton por metro quadrado. Já passamos o volume para metro cúbico, então agora a gente consegue calcular o trabalho. Meu trabalho será pressão 5
2,5 vezes 10 a 4, vezes a variação do volume. ΔV é volume final menos o inicial. Volume final 1,2 vezes 10 a menos 4, porque eu estou em metros cúbicos, menos o inicial, que é 1 vezes 10 a menos 4. Então, meu trabalho vai ser 5,5 vezes 10 a quarta, que multiplica 0,2, subtração de potências. Vou igualar as bases, já está igualada. Menos 4. Eu vou cortar esse 10 a 4 com 10 a menos 4. O meu trabalho vai ser 1,1 joule. Eu quero a quantidade de energia absorvida. A quantidade de energia, meu sistema está aqui. É um recipiente com um êmbolo móvel. Esse êmbolo pode se movimentar para a direita ou para a esquerda. E aqui dentro eu tenho as moléculas com suas temperaturas, ou seja, suas agitações. Então eu posso receber uma quantidade de energia aqui, que eu vou chamar de calor, sob forma de calor, e essa energia ela pode fazer duas coisas, ou fazer ou uma ou outra. Primeira coisa, essa energia pode ser transformada em energia interna, que é mudar a temperatura, a agitação das moléculas. Ou também essa energia pode ser utilizada para empurrar o êmbolo. Quando é um gás monatômico, a variação da energia interna é 3 meios de NR ΔT. Lembrando que essa temperatura é absoluta. Então vamos lá. A variação da energia interna desse gás é 3 meios. Eu já aprendi que nesse exercício o N vezes o R vale 0,016. E a variação da temperatura absoluta vai ser a temperatura absoluta final menos inicial. Temperatura absoluta é a temperatura em Kelvin. Eu já descobri que a temperatura final é 412,5 menos a temperatura inicial, que eu já tinha calculado também, que é 343,5. Variação da energia interna é igual a 1,65 joules. E finalmente eu quero achar a quantidade de calor. Acabei de explicar. A quantidade de calor, de energia chamada calor, que eu estou fornecendo por recipiente, pode ser utilizada para variar a energia interna ou para movimentar o êmbolo. Nesse caso, a energia interna aumentou 1,65 joules, quer dizer que a temperatura aumentou, não aumentou 1,65 graus, mas se a energia interna aumenta, a temperatura aumenta também. Mas o trabalho, que é 1,1, a quantidade de calor recebida, quando o que é positivo eu estou recebendo calor, 2,75 joules. Espero que tenha gostado do vídeo. Ajude a divulgar o canal Pirando Amigo. Deixe seu like, inscreva-se. Muito obrigado pela atenção.